Olá, 3000, e aí, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso livro de revisão 2. Vamos iniciar um novo assunto, agora o estudo da zoologia, que é o estudo dos animais. Vamos começar pelos animais que são considerados invertebrados e pertencem ao filo Porífera. Então, antes de falar sobre o filo Porífera, eu quero lembrar o seguinte: os organismos, para pertencerem, para serem incluídos no reino animal, eles têm que ser pluri ou multicelulares, serem eucariontos e serem heterótrofos, tá? Eles são heterótrofos por ingestão, só para diferenciar dos heterótrofos por absorção, que é o caso dos fungos, beleza? Bom, agora vamos falar sobre os poríferos ou esponjas, ou ainda espongiários. Esses animais, a característica principal é a presença de poros pela superfície do corpo, o próprio nome, que deriva do latim poros, significa poro, e ferre significa portador. Então, esses poros, nós vamos ver em imagens posteriores, eles estão em toda a superfície externa do corpo do animal. São animais aquáticos, em sua grande maioria marinhos. Então, das 6.000 espécies de esponjas conhecidas, apenas 50 são representantes dulcícolas, ou seja, são de água doce. Eles constituem um dos animais mais antigos que existem. Alguns estudos sugerem que provavelmente eles tenham surgido há cerca de 1 bilhão de anos, a partir de seres unicelulares e heterótrofos, que se agrupavam formando colônias. Além disso, nós poderemos dizer que eles são animais sésseis, ou seja, vivem fixos em algum substrato, não apresentam órgãos, não têm locomoção própria, já que são sésseis, e a alimentação ela ocorre através da filtração da água. Como eles são heterótrofos, eles não produzem seu próprio alimento. Como que eles iam conseguir alimento se eles são fixos? Então, se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Então, nesse caso, quem chega até eles através da corrente de água é o alimento, chega até eles através dessa corrente de água que flui pelo corpo do animal. Agora nós vamos ver as características gerais desse grupo. Bom, essa nós já falamos, que é o corpo coberto de poros. Eles são aquáticos, exclusivamente, em sua grande maioria marinhos. Ou eles não têm assimetria, ou têm uma simetria chamada radial. Então, o corpo deles pode ser dividido em raios simétricos, em alguns casos. São organismos acelomados, portanto, eles não têm celoma, Então, lembrando lá da embriologia que nós estudamos, os animais eles podem ser divididos em celomados, acelomados e pseudocelomados. O animal, para ser celomado, ele tem que ter uma cavidade interna do corpo totalmente revestida pela mesoderme. E o pseudocelomado, ele tem uma parte desse celoma revestido pela mesoderme. No caso deles, eles não têm essa cavidade revestida por mesoderme, tá? Então, eles são acelomados. Não são diblásticos. Por que eu estou chamando a atenção disso? Em algumas bibliografias, eles vêm sendo classificados como diblásticos. Acontece que, na embriologia deles, o desenvolvimento é só até o estágio de gastro. Portanto, eles não podem ser classificados nem como diblásticos, nem como triblásticos. São bentônicos sésseis, ou seja, vivem no fundo, dos mares ou dos rios, presos a algum substrato. Não formam tecidos, As células, elas são individualizadas, não formam tecidos verdadeiros, portanto não vão formar órgãos, sistemas, e os demais níveis de organização. Por isso, eles pertencem a um sub-reino chamado Parazoa. Os demais animais pertencem ao sub-reino Eumetazoa. A célula principal, que nós vamos falar dela mais à frente, são os coanócitos, e são animais filtradores. Portanto, eles têm que filtrar a água para a obtenção do alimento.
Nessa imagem a gente vê um corte no corpo de uma esponja, onde a gente vê uma camada externa, aqui, tá? Uma camada interna e uma camada intermediária. Essa camada externa é chamada de pinacoderme, essa camada interna a gente pode chamar de coanoderme. E aqui nós temos o mesohilo, que na verdade é uma camada gelatinosa. Nessa imagem a gente observa as três partes principais, né, que constituem o corpo desse animal. Uma cavidade interna, que é o átrio espongiocele, uma abertura superior, que é o ósculo, e os poros por onde penetra a água no corpo do animal. Então, esse animal tem uma estrutura corporal bem simples. Então, como eu falei, o átrio, né, cavidade interna do corpo, o ósculo, que é a abertura superior, por onde a água sai, e o corpo, nós temos a presença das células. Aqui nós observamos os porócitos, os coanócitos, e aqui na camada intermediária nós temos estruturas como as espículas e os amebócitos. Também vamos falar sobre eles daqui a pouco. Bom, essa imagem mostra justamente a estrutura corporal e as células que constituem esse animal. Então, externamente, nós temos o revestimento por células achatadas, que são os pinacócitos. Temos os poros, né, que são formados por células chamadas porócitos. Internamente, o animal é revestido por células flageladas, que são os coanócitos. E na camada intermediária, a gente observa os amebócitos e as espículas. Vamos falar sobre cada um deles, né? Então, a camada externa, né, que é a epiderme, nós temos esses pinacócitos, são células achatadas, a principal função é revestimento e proteção. Os poros são formados por porócitos, então é uma célula que tem um canal interno por onde vai entrar a água no corpo desses animais. Os coanócitos são as células que são consideradas as mais importantes. São células flageladas, o alimento entra com a água e passa por essas células. O flagelo, né, que a gente observa aqui nessa célula, ele vai capturar o alimento e vai sofrer digestão dentro dessa célula. Ou seja, no caso dos poríferos, a digestão é intracelular, eles não tem uma cavidade, né, um sistema digestório. Aliás, eles não têm praticamente nada. Na camada intermediária, que a gente chama de mesohilo, nós vemos os amebócitos e vemos que esse amebócito ele vai participar do crescimento, da regeneração, vai ser importante para produzir as espículas, formam os gametos, distribuem os nutrientes, auxiliam na eliminação de excretas. Então, o amebócito ele pode exercer uma série de funções. E vemos também as espículas. As espículas são estruturas que dão sustentação ao corpo do animal. Nós temos espículas que são calcárias, né? São formadas por carbonato de cálcio. Temos espículas silicosas, ou seja, de sílicas, e espículas de espongina, que é uma proteína. Então, aqueles animais que eram no passado, né, como esponjas de banho, eles têm a estrutura dessa proteína que é a espongina. Então, aqui, ó, novamente, então, os pinacócitos, as células achatadas de revestimento e proteção. Os coanócitos, que revestem internamente o corpo do animal, são células que possuem um flagelo, que vão auxiliar no movimento de água pelo interior do corpo e vai permitir a retirada de nutrientes dessa água. Os amebócitos, que ficam naquela camada intermediária, são células totipotentes, ou seja, podem originar qualquer outro tipo celular e pode participar daquele conjunto de funções que eu falei para vocês. Os porócitos, né, que formam os poros,
é uma célula que vai ter um canal interno que vai permitir a entrada de água no corpo do animal. Botei aqui uma observação. Em alguns deles a gente encontra também esse tipo de células, que são esclerócitos. Esses esclerócitos vão ajudar na síntese das espículas, né, das estruturas de sustentação do corpo do animal. Então eu posso ter uma rede de espongina, né, ou então as espículas que são inorgânicas, né? A proteína é a parte orgânica do esqueleto do animal. E aqui eu estou falando sobre o mesohilo, que é aquela camada intermediária, né? Uma camada gelatinosa, onde a gente tem os elementos de sustentação, as espículas principalmente, e é onde nós temos as células que são totipotentes, que são os amebócitos. Podemos ter também arqueócitos, que são células que vão auxiliar na digestão do alimento e distribuição por todo o corpo do animal. Aqui a gente tem uma imagem ampliada desse coanócito, mostrando a presença do flagelo. O batimento do flagelo vai permitir a corrente de água pelo corpo do animal. Essa corrente de água vai trazer o alimento é capturado e vai ser digerido, né, nesses vacúolos digestivos. Esse tipo de mecanismo se chama fagocitose, né, que é a digestão de partículas sólidas, e posteriormente, né, pode completar nos amebócitos e depois vai sair os restos que o animal não precisa. Tipos morfológicos. Nós vemos entre as esponjas 3 tipos, né, 3 formas, tá? Botei aqui de acordo com a questão evolutiva, né, dos mais simples para os mais complexos. Então, o primeiro tipo é uma esponja que é chamada asco, tá? É um tipo bem simples, né? Tem um formato achatado. Aqui a gente vê os coanócitos revestindo internamente o corpo do animal, mas nós não vemos essa rede de canais internos que aumentam a eficiência na absorção do alimento, né? Na captura do alimento, digamos assim. Esse tipo intermediário, onde a gente já vê umas certas dobras, né, internamente, né, aumentando a superfície de contato da água com os coanócitos. Esse tipo tem um formato mais alongado, e aqui o tipo mais complexo, mais desenvolvido, que são as esponjas do tipo leucons, que formam essas câmaras flageladas, tá? Com isso, o percurso da água dentro do corpo dos animais desses animais é maior, então tem uma maior eficiência na captura do alimento. Vamos à fisiologia? Bom, respiração, excreção e circulação, como eles não têm sistemas especializados, né? Como eu falei, tudo isso é feito através de difusão. Então a digestão é intracelular e se dá pela ação dos coanócitos. Reprodução. Nós temos os 2 tipos de reprodução nesse grupo: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Na sua grande maioria, eles são animais hermafroditas, tá? Primeiro vamos falar sobre a reprodução assexuada. Pode ocorrer por brotamento, por gemulação ou por regeneração. Então, na primeira imagem, nós vemos a regeneração. Então, uma esponja, ela foi desagregada, né? E depois, como elas não têm formação tecidual nem de sistemas, elas se reorganizam, essas células, e formam novos animais, novas esponjas. O segundo tipo, né, voltando aqui, esses pedacinhos, cada um deles por mitose vai originar uma nova esponja. No brotamento ou gemiparidade, nós vamos ver o surgimento de um broto,
esse broto ou permanece unido ao corpo do genitor ou vai se soltar e vai formar um indivíduo isolado. Então, lembrando, se eles permanecem unidos assim e surgem outros brotos, a gente pode ter a formação de uma colônia. E aqui, por último, nós temos a gemulação. Então, na gemulação, geralmente ocorre em espécies de água doce. E o animal vai formar essa estrutura, que é chamada de gêmula. Ela é formada geralmente em situações de estresse, geralmente estresse hídrico para o animal. Ou então a questão de poluição ou de temperatura. Então, o que ele vai fazer? Ele vai formar essas estruturas onde você tem espículas e arqueócitos que poderiam dar origem a um novo animal. Então, por exemplo, uma esponja que vive na água doce e o rio seca em determinados períodos, né? Então, ela forma essas gêmulas e quando o rio voltar a encher, digamos assim, essas gêmulas podem originar uma nova esponja. Aqui nós vemos a reprodução sexuada. Então, nesse caso, né, nós vamos ter uma esponja, entre aspas, macho e uma esponja fêmea, né? Os espermatozoides, que são os gametas masculinos, eles vão sair junto à corrente de água, né, através do ósculo e vão penetrar numa outra esponja, tá? Se eles caírem numa esponja fêmea, digamos assim, ocorre a fecundação do óvulo, né? Essa fecundação é fecundação interna, vai se formar a célula ovo-zigoto e dessa célula ovo-zigoto vai surgir uma larva. Essa larva abandona o corpo da esponja, vai nadar durante algum tempo e depois ela se fixa a algum substrato e vai dar origem a uma nova esponja adulta. Bom, agora vamos ver a classificação. Existem 3 classes. Essa primeira classe é a classe calcária. Então, são esponjas, né, que o esqueleto é formado por espículas de calcário. São esponjas marinhas e de pequeno porte. Estou mostrando aí 3 exemplos, né? O primeiro é uma esponja do tipo Sikon, que vive em águas rasas. A segunda é uma esponja do tipo Leucon. São esponjas pequenas, né, que formam colônias ramificadas. E a terceira é a clatrina. São esponjas também pequenas, né, com tubos entrelaçados. A segunda classe é Hexaquitinellida, tá? São esponjas exclusivamente marinhas e vivem em grandes profundidades, né, em mares profundos, né? Geralmente esses animais são trazidos através de dragagem do fundo desses locais, tá? O esqueleto é formado por espículas de sílica, né? Espículas silicosas. São animais também que não... e essas espículas, lembrei, elas formam 6 raios. São espículas que formam raios, né? Geralmente são 6 raios. E a última classe é a classe Desmosponge. Aí vocês estão vendo um exemplar, Espongela, que vive em água doce. O esqueleto pode ser tanto de espículas silicosas quanto de fibras de proteína. E, em sua grande maioria, são animais marinhos. Bom, chegamos ao final dessa aula, né? Essa foi rapidinho. E agora eu vou deixar algumas atividades, tá? O texto base para leitura, página 8 e 9. Vocês vão fazer o mapa mental sobre o filo porífera e a folha extra sobre os poríferos, que é a folha extra 7. Eu vou aguardar até o dia 17/6, tá bom? E aí o e-mail para vocês mandarem, tá bom? E o recadinho que eu não posso deixar de dizer, fiquem em casa, né? Mesmo com a liberação, né, do lockdown, entre aspas, tá? Fiquem em casa, se cuidem, tá bom? Um grande beijo, muita saudade e até breve.